Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu vou conversar com Vânia Pankiewicz, CEO da GoSolos, bióloga e doutora em biologia molecular e pós-doutora em agronomia. Pioneira em conectar ciência avançada ao manejo do solo, referência em metagenômica aplicada ao solo. Eu fiquei morrendo de medo de pronunciar seu nome errado. Eu errei? Não, tá tudo bem, tá certinho. Como é que você tava, né? Tudo bom? Tudo bem por aqui, por aí. Maravilhoso. Como é que tá Curitiba? Hoje, né, começando o outono, em breve já começou a fazer um ventinho mais gelado. Daqui uns dias teremos vento sul aí? Sim, eu já tô gostando, porque eu não tava mais... Eu sou bem curitibana, eu já tava nervosa com esse calorão. Você gosta, então, do frio? Deu meio termo, do friozinho. Não gosto de frio muito... É aquele inverno louco, não gosto não. Prefiro calor. Muito bem. Conta um pouquinho pra mim do seu trabalho, quem é você. Eu já falei aqui que você é referência, pioneira e tal. Então, conta pra mim um pouco de você. Obrigada, Divino, mais uma vez por conversar com você aqui no Agro e Prosa. Eu sou, então, a Vânia da GoSolos, né, por aí, como o pessoal tem me chamado. A GoSolos, ela é uma empresa da GoGenetic, do grupo GoGenetic, né? Aqui a gente fala de agro em diversas vertentes. A gente fala de agro para os biológicos, para o controle de qualidade de biológicos, para análise de cepas alternativas e exclusivas que as indústrias vêm desenvolvendo. E, finalmente, sobre os micro-organismos que estão no solo, né? Como que eles atuam e qual a importância deles. A minha história nessa área começou dentro da minha formação, estudando inoculantes, principalmente fixação biológica de nitrogênio. E desde 2016, aqui na GoGenetic, a gente vem estudando esses micro-organismos, trazendo essa tecnologia, que é o sequenciamento de DNA, como realmente uma ferramenta que vai transformar a forma como os micro-organismos são bioprospectados, produzidos, controlados e aplicados no solo. Explica para minha audiência o que é metagenômica e como é que isso entrou na sua vida? A metagenômica, ela é uma técnica de análise de DNA, né? Entrou na minha vida como uma ferramenta de estudo. Eu utilizei essa ferramenta no meu doutorado, né, que eu fiz doutorado na UFPR aqui em Curitiba, estudando a interação entre plantas e micro-organismos. Mais especificamente, eu fiz um estudo com trigo e Herbasperilum, que é uma bactéria fixadora de nitrogênio, e a gente queria entender como que acontece essa conversa entre planta e bactéria, né, que são bactérias benéficas. Então, a metagenômica, o sequenciamento de DNA, ele é essa ferramenta que já está aí no mercado há uns 20 anos e ela nos dá informações sobre quais os genes que esses micro-organismos têm, como que eles expressam esses genes, quem são os micro-organismos que habitam o solo, que interagem com as plantas. E isso revolucionou a agricultura, principalmente, porque desde que a tecnologia de sequenciamento foi desenvolvida e melhorou o seu acesso, também as tecnologias de micro-organismos, de aplicações também aumentaram e foram se desenvolvendo. Então a metagenômica é essa ferramenta que nos ajuda a ter esse olhar expandido sobre quais os micro-organismos estão atuando tanto no solo, como na planta, como em qualquer ambiente.
vocês conduziram um estudo na Fazenda Tropical, que fica aqui no sudoeste de Goiás, no município de Montevidéu, né? E esse estudo ele revelou assim, uma notável resiliência do microbioma do solo após as queimadas. Aliás, ano passado, que a gente teve aqui foi queimada, foi geral, era um caos. O que mais te surpreendeu nos resultados desse estudo? Legal. Antes de falar o que mais me surpreendeu, o que a gente faz aqui dentro da GoGenetic e da GoSol? A gente tem muita curiosidade. Então, quando começaram esses eventos climáticos, né, tanto de queimada como os eventos de enchentes, a primeira coisa que a gente pensou, a gente precisa olhar o solo, né? O solo, ele é o maior ativo do produtor. Então, ele precisa ser um solo resiliente. Então, aconteceu esse evento, vamos lá e vamos ver o que está acontecendo. Foi nesse momento que a gente decidiu entrar em contato com a Fazenda Tropical. O pessoal lá, a gente tem uma ótima relação, uma parceria, a gente trabalha junto em diversos projetos. E aí a ideia foi realmente pegar uma área que tinha sido afetada pelo fogo e uma área que não tinha sido afetada pelo fogo para olhar o que aconteceu com o micro-organismo, né? Em primeiro momento, o que estava se falando e o que poderiam estar pensando? Fogo, alta temperatura, os micro-organismos vão morrer. E isso vai afetar a diversidade biológica ali e pode impactar depois na próxima safra. E então era isso que a gente queria ver. Será mesmo que esse fogo vai impactar nesse solo? Vai mudar a microbiota? Vai vir algum outro tipo de micro-organismo que vai recompor essa microbiota? Então, a gente estabeleceu um experimento onde a gente coletou amostras do lugar onde o fogo passou e um lugar onde o fogo não passou. Então, o ideal é que a gente tivesse olhado para o solo antes do fogo passar, né? Mas a gente não sabia que ia pegar fogo. Não foi um fogo proposital, foi um fogo natural, né? Um evento climático. E aí, a gente então coletou essas duas amostras, onde teve e onde não teve fogo. O que nos surpreendeu? Que, na verdade, nos surpreendeu com relação aos medos, não com relação a gente olhar para a parte teórica e biológica do que a gente sabe sobre micro-organismo e sobre resiliência de micro-organismo, né? O fogo, ele passou muito rápido. Então, ele foi controlado, né? Além de ter muito vento na hora, ele foi controlado muito rapidamente. Então, ele não chegou a esquentar em altíssimas temperaturas para que pudesse afetar os micro-organismos de forma mais drástica. O que aconteceu é que aquele solo ele já recebe um manejo que promove uma resiliência. Então, um solo que vem sendo tratado com diversos tipos de manejo conservativo, plantas de cobertura, acompanhamento, né, da diversidade da microbiologia, não utiliza tantos defensivos, então é um solo mais resiliente. O que é um solo resiliente? É aquela capacidade que você tem de sair do estado atual e voltar para o que era antes. Então, é um solo que tem essa capacidade devido às práticas que são utilizadas ali. Quando vem um evento climático, ele passou por esse evento e ele voltou a uma constituição que não é prejudicial. A gente percebeu que ele manteve, né, uma diversidade boa, né? Os micro-organismos, a riqueza de micro-organismos, quer dizer, o número de micro-organismos que tinha ali no momento do fogo, ele não mudou muito com relação à área que não passou fogo, né? E a gente teve uma mudança também dos tipos dos patógenos que estavam ali. Então a gente percebeu que o fogo ele acabou diminuindo momentaneamente a pressão de patógenos. E aí a pressão de patógenos estava um pouco maior na área onde o fogo não atingiu. O que acontece é que mesmo que o fogo tenha diminuído a pressão de patógenos, o solo ele estava bem equilibrado. Então esses patógenos eles vão voltar. Não quer dizer que que passar o fogo foi bom. Quer dizer que ele teve esse efeito, né, de diminuir um pouco a quantidade, porque quando a gente olha o metagenoma, a gente olha a quantidade de micro-organismos. Mas um solo composto por muitos tipos de micro-organismo, ele tende a se estabilizar novamente e continuar a sua vida como era antes. Compreendi. O
que faz com que a metagenômica seja diferente das técnicas tradicionais de análise de solo? As técnicas tradicionais de análise físico-química são aquelas que a gente olha os componentes físicos, a textura, né, do solo, né, falando de forma mais grosseira. A química vai olhar para a parte de fertilidade. A análise biológica, ela tem a parte que vai olhar as enzimas, né, que são as análises de enzimas. Essa é uma das análises. E também tem algumas análises que vão olhar para a matéria orgânica. A metagenômica, ela é diferente de todas essas, porque ela vai olhar para o DNA dos micro-organismos que estão habitando o solo. Então, esse DNA pode ser de fungo, de bactérias, de outros nematóides, até mesmo de pequenos insetos que estão ali perto da região onde a gente coleta as amostras. Então, a metagenômica é uma ferramenta de sequenciamento de DNA que vai olhar para o DNA dos micro-organismos que vivem no solo. E por que isso é importante? Porque a biologia, ela é dinâmica, né? Ela não é uma ciência exata, é biológica. Então, ela é dinâmica. Quando você está com o solo exposto, é uma microbiologia. Quando você planta, é outra microbiologia. Quando a planta está no estágio vegetativo, é outra. No reprodutivo, no pós-colheita. Então, cada momento da planta, cada contexto onde a gente tem a raiz de diferentes tamanhos, de diferentes profundidades, a raiz, ela recruta os micro-organismos. Então, à medida que a planta cresce e se desenvolve, essa microbiota muda. E é por isso que a metagenômica vem como uma ferramenta para eu entender o que acontece nesses momentos, para que eu consiga manejar esse componente do solo, que é o componente biológico. O solo, ele tem um tripé: físico, químico e biológico. A gente precisa olhar para todos eles. Vamos para um breve intervalo comercial e rapidinho estaremos de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro, é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. A bióloga Vânia Pankiewicz é a minha entrevistada de hoje. Ela é doutora em biologia molecular e é pós-doutora em agronomia. E estamos falando a respeito de metagenômica. Tem uma fazenda, aconteceu uma queimada, um incêndio muito grave aqui próximo e por um acaso da vida eu estava passando pela rodovia no dia, eu estava indo em uma viagem na hora que o fogo estava passando por ali. Na volta, quando eu retornei, eu observei o seguinte: de um lado a palhada foi toda queimada, então o solo estava totalmente descoberto. Do outro lado da pista o fogo não passou, então parecia ok. Ficou aquele negócio feio, né? Até um dia eu passei lá, tinha um redemoinho. Falei, puxa vida, faz tanto tempo que eu não vejo redemoinho em lavoura. Porém, eu passei depois, mais recentemente, havia a lavoura de soja. A impressão que eu tinha é que dos dois lados estava do mesmo jeito. Uhum. Então você acha que isso se deve àquele manejo preventivo? Sim. O manejo preventivo, ele é um manejo que ele mantém essa resiliência do solo. Então, muito provavelmente, esse solo ele tem uma resiliência e ele consegue se recompor à medida que você vem ali e faça os tratamentos. O que acontece também, do ponto de vista de fertilidade, é que o fogo ele aumenta a disponibilidade de alguns nutrientes que estão na palhada, que muitas vezes eles não estão totalmente disponíveis para a planta, e aí o fogo vem e aumenta essa disponibilidade. Então a gente tem a impressão que logo após o fogo, você tem uma melhora na cara da planta, vamos dizer assim. Na pastagem acontece muito isso, né? E aí, só que essa melhora ela é momentânea, ela vai durar só essa safra. Uhum. E aí depois ele vai voltar ao que era antes ou às vezes pior.
se você não faz o manejo tanto de fertilidade como microbiológico adequado. Então, fazendo o manejo adequado, o produtor vai conseguir acelerar essa repopulação microbiana, digamos assim? Exato, porque o solo, ele é como eu falei, ele é um organismo vivo, né? Ele tem que estar equilibrado. Quando você tem um ou outro componente da biologia do solo que se destaca, você traz um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele traz estresse para a planta. Então, esse desequilíbrio ele pode vir de um evento climático. Se a planta não está bem equilibrada nesse evento climático, ela vai sofrer mais na sequência, né? Então, por exemplo, um solo que tem uma pressão de patógenos maior, que tem uma menor quantidade de micro-organismos benéficos, todo esse espaço do solo ele precisa ser ocupado. E se ele for ocupado por diferentes tipos de jogadores, vamos dizer assim, é melhor, porque cada um expressa uma característica de proteção. E aí, quando você tem esse solo ocupado por todos esses jogadores, a hora que vem um evento climático, seja ele qual for, a planta ela tem mais ferramentas de passar por essa diversidade. Bom, você falou aí já que, lógico, depende, cada solo depende, há um tempo para cada um, mas existe assim um tempo médio necessário para que um solo degradado ou impactado por queimadas recupere a saúde microbiológica dele com práticas adequadas? Eu vou fazer um paralelo com a saúde humana, que é onde a gente mais trabalha, tá? O intestino humano, ele é essa comparação com o solo. Então, o nosso intestino é onde a gente recebe o nosso nutriente, né? A maior parte dos nutrientes são absorvidos no intestino, é onde a gente tem a maior parte da diversidade de micro-organismos que nos ajudam nesse metabolismo. E hoje, para um ser humano mudar a sua microbiota, ele precisa de pelo menos 30 dias de mudança na dieta. Então, quando você já faz de 20 a 30 dias de mudança na dieta, você já começa a mudar a colonização da tua microbiota. Para o solo, não existe essa estimativa cientificamente demonstrada. Pelo que a gente observa aqui, eu acredito que cerca de 2 a 3 anos seja o tempo, né, para que um solo comece a ser manejado, para que ele caminhe para esse equilíbrio, né? Então, fazendo uma rotação de culturas adequada, promovendo práticas que utilizam diferentes micro-organismos nos produtos biológicos, né? Seja a aplicação dos compostos orgânicos, dos próprios produtos industrializados, aplicados nas suas diferentes potencialidades. Cada biológico tem uma aplicabilidade ali na planta, nos momentos diferentes. As plantas de cobertura são como remédios para o manejo, porque elas trazem essa raiz, né, ali no solo, não deixam o solo exposto e promovem essa colonização de diferentes micro-organismos. Então, esse manejo repetidamente feito, que é o que acontece lá na Fazenda Tropical, há mais de 3 anos já eles fazem isso, eu acho que esse seria se fosse para eu dar um número, eu diria esse tempo, sabe? Deixa eu só fugir do tema aqui um pouquinho. Quer dizer que principalmente mulheres, se querem fazer aquela dieta de 15 dias, de comer uma sopinha para reduzir não sei quantos quilos e tal, não dá tempo, não? Se você faz uma dieta muito brusca, 15 dias, pode ser que mude, mas em geral os trabalhos mostram que é de 25 a 30 dias para você mudar a microbiota. Quer dizer, o intestino vai continuar do mesmo jeito que estava. E às vezes você tem aquele efeito rebote, né? O intestino ali tem o efeito rebote da dieta. Muito bem. Já existe, assim, uma conscientização entre os produtores rurais quanto à importância da biologia do solo? Porque até pouco tempo atrás falava-se muito na química e na física, né? A biologia ela passou a ser tratada como importante de pouco tempo para cá, né? Não sei, acho que deve ter, 5, 6 anos que eu ouço falar mais da biologia. Até então nem se ouvia isso. Você acha que assim, já há uma conscientização grande ou ainda tem um longo caminho a ser percorrido? Eu acho que a gente tem um caminho a ser percorrido. No entanto, eu não acho que ele é muito longo, né? A gente nos últimos anos, realmente aumentou o
conhecimento, né, dos agricultores, dos produtores sobre isso. Eu acho que quem teve contato com isso e quem aceitou foram aquele percentual mais inovador que está disposto a se arriscar com tecnologias diferenciadas, né, naquela curva de adoção de novas tecnologias. Hoje a gente já está numa crescente, então aqueles que adotaram, que entenderam, já estão continuando a aplicar, e a gente está no próximo nível da curva de adoção de novas tecnologias, onde os agricultores um pouco mais abertos já estão adotando. Mas ainda tem muito campo. Não está ainda com a mesma frequência as análises como é a física e química do solo. A física e química do solo, a gente já conhece há mais de 30 anos, né, sobre a importância dela. E ainda hoje tem produtores que não fazem análise físico-química a cada safra, né? Então, a biologia do solo, apesar dela ter crescido muito, e isso veio também numa crescente junto com o tema trazido pela Embrapa, que a Embrapa também trouxe esse tema muito forte nesses últimos 5 anos, a metagenômica, o aumento dos players que fazem metagenômica no mercado tem trazido essa conscientização para o produtor. Então está numa crescente de adoção, vai aumentar a adoção um pouco mais rápido do que foi nos últimos 5 anos, porque a gente já está nessa subida aí de entendimento da biologia do solo. Eu vou te fazer uma pergunta agora que quem trabalha com vendas vai me questionar. A análise metagenômica é cara? Por que eu falei que vão me questionar? Né? Porque aí o pessoal fala assim, ó, caro é aquilo que não traz resultado, caro comparado aqui. Exatamente. Ela, olhando por esse lado, ela não é cara. Porque ela é uma metodologia, né, uma ferramenta que vai olhar para o estoque de micro-organismos que você tem ali. E você vai, a partir dela, tomar decisões. Essa decisão, ela pode te economizar 300, 400 mil reais numa safra. E você vai investir numa análise que é menos de 900 reais. Então, isso tem um valor, é muito importante. Quando você controla uma doença, que você descobre muito antecipadamente, você posiciona o defensivo de forma mais estratégica, você seleciona sementes com variedades que vão ser resistentes às doenças que a gente consegue detectar com previsibilidade. Você posiciona biológicos também que você já vê que estão em baixas quantidades. Você decide biológicos baseados nas doenças encontradas. Então, o manejo que você vai tomar a decisão de fazer, ele pode te trazer tanta economia que o valor de uma análise não vai fazer diferença. Você acha que chegará o dia em que uma análise metagenômica será tão barato, digamos assim, quanto é hoje uma análise comum? Eu acho que vai chegar muito perto, porque o sequenciamento de DNA em si, ele já caiu o preço dele dos anos 2010 para cá, cerca de 1000 vezes. Então, eu acho que a gente tem muito campo ainda para melhorar a análise de metagenômica do solo. Tem tecnologias que estão chegando no mercado para baratear a técnica em si. E o grande diferencial é que o sequenciamento em si, ele vai ser feito em qualquer lugar, por qualquer empresa, por qualquer pessoa. Mas o importante é você interpretar esse resultado e saber o que fazer com ele. Então, essa análise ela vai se tornar essencial. Na Europa, a análise ela ainda não é essencial, mas o que é essencial? Você provar que você tem um solo saudável. E com a análise metagenômica você mostra se você tem uma saúde ou não do solo. Então, a gente vai chegar nesse ponto que para produtividade com sustentabilidade, a gente tem que ter um solo saudável. E como que eu avalio saúde? Né? Como que eu avalio longevidade do solo? Com tecnologias que olham pro tripé vida do solo. Uma coisa substitui a outra ou são complementares? Você diz a física, química e biológica? Exatamente. São complementares, com certeza. Então não são rivais? Não, de forma alguma. A física do solo, só para você ter uma ideia, tem alguns trabalhos recentes que saíram que mostram que dependendo da compactação do solo, dependendo do tipo de textura do solo, diferentes micro-organismos são capazes de se desenvolver e de habitar aquele determinado ambiente. Então, eu conhecer
a estrutura, eu conhecer a composição química me explica a biologia. Então, são totalmente complementares. Vou fazer um break comercial, já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Tecnologia, análise química, física, biológica, tudo isso é necessário para o produtor rural poder ter altas produtividades, né? E eu estou conversando com a Vânia Pankiewicz, que é bióloga e ela trabalha com metagenômica. Como é que a tecnologia de vocês da GoSolo tem evoluído no sentido de integrar análise genética, dados de campo e também as recomendações práticas para o manejo? A gente tem desenvolvido, desde 2022, que a gente fundou a GoSolos, iniciou nossa plataforma, a gente tenta atender os nossos clientes de forma mais objetiva possível. Então, a análise em si, né, o resultado em si, ele é muito complexo. E o produtor já tem tanta coisa para pensar que tudo que ele não quer é mais um relatório para ele ler, né? Mais uma coisa para ele interpretar. Então, hoje a gente entrega um resultado junto com uma entrega técnica, onde a gente senta com o produtor, né, e explica para ele o que ele deve tirar de conclusões dali, o que é bom, o que é ruim e o que ele pode fazer naquele manejo. A decisão de manejo normalmente envolve todo um contexto da fazenda, mas a gente ajuda ele e indica para ele o que ele precisa fazer. A nossa plataforma, ele consegue enxergar o mapa, né, da área dele, a distribuição dos micro-organismos dentro desse mapa, né, a gente consegue olhar ali qual micro-organismo que está mais concentrado, em maior quantidade, né, uma maior frequência, uma menor frequência, e aí ele vai poder comparar a cada safra como que estava aquele panorama, tanto de risco de doença como de micro-organismos benéficos. Então, são 3 vertentes. A gente tem a vertente da análise em si, né, de produzir esse resultado, a parte de interpretação agronômica, onde a gente vai dizer para ele as sugestões de manejo, e a parte de tecnologia, né? Então a gente tem uma plataforma onde esse resultado é demonstrado e o cliente ele pode ali brincar nas combinações e olhar como que está o formato dos dados dele. Tem muita gente falando sobre agricultura regenerativa, digamos assim, é um tema da hora. Uhum. Como é que você enxerga o papel da agricultura regenerativa no futuro da produção agrícola brasileira? O Brasil ele tem, né, um imenso potencial agricultável. No entanto, a gente já tem uma grande área de solo que está degradado. E a agricultura regenerativa, ela é uma forma da gente conseguir pensar na longevidade do solo. Então, se eu estou pensando em agricultura regenerativa, eu não estou pensando só no hoje, eu estou pensando ao longo do tempo. E ao longo do tempo de produtividade, não sustentabilidade apenas, porque eu quero ser sustentável, mas eu também quero ter uma produtividade alta ao longo do tempo. Então, a agricultura regenerativa, ela traz práticas que vão permitir que esse solo, né, ele seja sustentável por mais tempo, quer dizer, que ele sustente uma agricultura por mais tempo para que eu possa conseguir produzir tudo que eu preciso produzir. Então, ela só tende a crescer, é um caminho sem volta. Se a gente não pensa em agricultura regenerativa hoje, a gente vai ter que pensar daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 6 anos. Pode-se dizer, então, que o manejo sustentável é como se fosse uma poupança? Com certeza, com certeza. Visão de longo prazo, né?
Voltando um pouquinho nessa pesquisa lá da Fazenda Tropical, vocês irão monitorar os efeitos, né, a longo prazo dessas queimadas aí. Que tipo de indicadores que vocês vão observar e qual que é a importância desse acompanhamento estendido de longo prazo? A gente vai olhar agora, a gente já está analisando os dados os dados do microbioma pós-colheita. Então, teve a colheita, a gente coletou para ver como que o microbioma mudou, para ver se ele tá parecido com a área queimada e a não queimada. Ficou parecido porque eles receberam todo o mesmo manejo, a mesma cultura, né? Então a gente quer entender como que essa microbiota ficou, onde passou, onde não passou o fogo, e a longo prazo. Então a gente sabe que nessa safra teve um aumento da produtividade, né, após a passagem do fogo. Isso pode ser devido à resiliência que o solo apresentou junto com esse manejo regenerativo que vem sendo feito há 5 anos, mas também tem muito a ver com o aumento da disponibilidade de nutrientes que eu falei anteriormente. O que a gente precisa entender nas próximas safras, como que vai ficar, né? Vamos ver se essa produtividade vai aumentar, ou ela vai diminuir, ou ela vai se manter, e o que vai acontecer com essa resiliência dos micro-organismos, se eles vão manter essa característica atual, que foi uma característica boa, né? Uma pressão de patógenos mais baixa, uma diversidade, uma riqueza boa. Então a gente vai olhar índices de riqueza e diversidade, né? De diversidade de micro-organismos, os riscos de pressão de patógenos e a produtividade. Você falou que o preço da metagenômica da análise metagenômica ainda é alto. Além do preço, tem alguma outra barreira que você acha assim que impede hoje do produtor adotar essa análise metagenômica? Tem alguma outra coisa ou não? É só o preço mesmo que impede? Eu acho que se fosse para a gente dizer alguma outra barreira, o preço é o principal, porque ainda ela por hectare, ela ainda ela é mais cara do que a análise físico-química, que é feito um comparativo. Apesar de não ser o raciocínio certo, ou comparar com a físico-química porque elas não são iguais, ainda é o que o agricultor conhece, né? Então, por hectare, ela é mais cara. O outro impeditivo é a parte de entendimento do resultado no curto prazo. Então, ele precisa ter esse resultado em tempo hábil para que ele tome uma decisão. Se essa análise não é posicionada no momento adequado, não dá tempo de tomar decisão. Porque eu não quero análise pela análise, eu quero fazer análise, eu quero tomar a decisão do manejo e eu quero ir lá, comprar o meu insumo, comprar a minha semente, tomar a decisão de um contexto são muitas decisões, né, que precisa ser tomada antes de você começar a plantar. Então, esse posicionamento do momento da análise, ele é essencial. Se ele não é feito de forma correta, pode ser que o produtor não veja vantagem em fazer. Então, isso vai muito do treinamento, né, de como que a gente está posicionando o resultado. A gente está falando muito de mudança climática ultimamente. Fala muito, mas muito mesmo. Qual que é a sua opinião? Você acha que a gente está passando por um momento em que essas mudanças estão acontecendo, mas que depois volta para o normal, digamos assim, ou não? Estamos passando por uma radicalização mesmo do clima e pronto, acabou. A gente tem ciclos, né? A ecologia mostra ciclos de mudanças climáticas. No entanto, a gente consegue medir coisas que estão acontecendo que não deveriam estar acontecendo, que é a emissão dos gases de efeito estufa, né? A utilização de recursos não renováveis de forma descontrolada. Então essa conta, ela vai chegar. Então eu acredito que se a gente não usa de forma racional os nossos recursos, fatalmente a conta vai ficar mais cara no final. Então eu acho que é uma junção de coisas. Existem os eventos, né, esperados, e existe o desequilíbrio da utilização dos recursos e daí, consequentemente, dos efeitos. Adorei. Obrigado por trazer tanta informação bacana. É legal esse negócio da agricultura, tá se modernizando a cada dia, né? Tanta coisa nova surgindo e isso vem para melhorar cada vez mais. É muito bom. Obrigadão. Obrigada a você. E a agricultura, ela tem essa característica de trazer muitas inovações ao mesmo tempo, né? Porque é uma área tão importante da nossa vida
que não dá tempo de você testar só uma tecnologia. Não, tem um monte de tecnologia para testar ao mesmo tempo. E o produtor que está lá na ponta, é muita informação que chega para ele. Então, cada um fazendo a sua parte, né, olhando para esse contexto complexo que é a agricultura, mas tentando olhar para o todo ao mesmo tempo, é que a gente vai ir caminhando para uma agricultura produtiva e sustentável. Vânia, obrigado, sucesso para você. Obrigada, Divino, sucesso para você também e nos falamos numa próxima, hein? Com certeza, demora, não some de mim não, viu? Tchau, tchau. Tá bom, pode deixar. Gente, a agricultura é bom por causa disso, né? Não é fácil, não é fácil. Eu acho que o produtor gosta justamente porque não é fácil. Se fosse, eu acho que ele nem ia ter tanta graça, né? Justamente porque é um desafio a cada dia. E o produtor, principalmente o produtor brasileiro, ele gosta de ser desafiado e ele gosta de experimentar essas novas tecnologias. E é por isso que a gente não para de crescer, não para de se tornar cada vez melhor nisso que a gente faz. Eu conversei com Vânia Pankiewicz, CEO da GoSolos, bióloga, doutora em biologia molecular, pós-doutora em agronomia, pioneira em conectar ciência avançada ao manejo do solo, uma referência em metagenômica aplicada ao agronegócio. Ou seja, ela é fera demais naquilo que ela faz. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.